2018 a 2020. Guerra comercial de Trump contra a China. Tarifas sobre centenas de bilhões em produtos chineses. Manchetes gritando sobre enfrentar Pequim. Democratas e republicanos finalmente concordando. Trazer empregos de volta para casa. E nos exatos mesmos anos, BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs e o resto de Wall Street moveram silenciosamente 1,4 trilhões de dólares para mercados chineses. Não estou falando de 105 bilhões. Estou falando de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares, com T maiúsculo. Ano de pico, 2020, o auge absoluto da guerra comercial. Você pode pensar que foi erro de timing, que Wall Street foi pego de surpresa pela política. Errado. Essa foi a jogada mais previsível da história financeira moderna, porque existe um padrão que se repete há mais de 300 anos. Um padrão tão confiável, tão matematicamente preciso, que uma vez que você o enxerga, toda a história do que está acontecendo com o poder econômico global agora fica cristalina. E nós, brasileiros, já fomos peça desse jogo antes. Várias vezes. O sistema financeiro global não é aleatório, não é caos. Ele funciona através de um mecanismo de 4 estágios que destruiu todas as moedas de reserva da história moderna. Estágio 1. Elites financeiras criam monopólio sobre impressão de dinheiro através de um banco central. Estágio 2. Elas usam esse monopólio para financiar expansão governamental através de dívida. Tudo parece ótimo. Economia bombando, império se expandindo. Todo mundo acha que descobriu a fórmula desta vez. Estágio 3. O sistema se estica demais. A moeda começa a perder valor. O governo perde controle. As rachaduras aparecem. Estágio 4. E essa é a parte crucial. As mesmas pessoas que construíram o sistema movem seu dinheiro para a próxima potência emergente, antes que o colapso fique óbvio para todo mundo. A população fica segurando papel sem valor. Vimos isso na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos depois de 1971, e está acontecendo de novo agora. Enquanto Wall Street despeja dinheiro na China, Washington põe em cena um show sobre ficar duro com Pequim. Londres, 1694. A Inglaterra está quebrada. Guerras contra a França drenando os cofres. Um sujeito chamado William Paterson aparece com uma solução brilhante: criar o Banco da Inglaterra. O acordo? O banco empresta 1.200.000 libras ao governo a 8% de juros. Mas o verdadeiro golpe de gênio não está no empréstimo em si. Está na transformação. O governo cria dívida. O banco transforma essa dívida em dinheiro que circula pela economia. E os ricos assinantes do banco coletam juros sobre toda a oferta monetária da nação. Estágio 1. Completo. Em 4 anos, a dívida nacional da Inglaterra explode de 1.200.000 libras para 16 milhões. Em 1815, depois de financiar as guerras napoleônicas, através de impressão contínua de dinheiro lastreado em dívida governamental, a dívida atinge 885 milhões de libras. Os credores não apenas lucraram. Eles possuíam o governo britânico. Estágio 2 entra em ação imediatamente. A Inglaterra constrói a maior marinha do mundo, coloniza metade do planeta. A libra esterlina se torna a moeda de reserva global. Comércio internacional funciona em libras. Governos estrangeiros mantêm libras como reservas. Tudo parece imparável. A Inglaterra está no topo do mundo. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Em meados de 1800, as rachaduras começam a aparecer. A produção industrial britânica atinge o pico e começa a declinar em relação à Alemanha e América. O custo de manter um império global cresce mais rápido do que a Inglaterra consegue bancar. A dívida começa a subir novamente. E é aqui que fica interessante. As mesmas instituições financeiras que construíram o sistema britânico começam a mover seu dinheiro para a América. Capital britânico se despeja em ferrovias americanas. Aço americano. Indústria americana. Os Rothschilds financiam expansão americana. Quando a Inglaterra oficialmente abandona o padrão ouro em 1931, quando a libra colapsa como moeda de reserva,
Os arquitetos já haviam reconstruído o exato mesmo sistema em Nova York. Eles moveram o dinheiro antes do colapso. Estágio 4, executado perfeitamente. Segundo exemplo, Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes atinge a Alemanha com 132 bilhões de marcos ouro em reparações. Dívida massiva devida às potências aliadas. O governo de Weimar enfrenta uma escolha: aumentar impostos para pagar ou imprimir dinheiro. Eles escolhem a impressora. O Reichsbank, Banco Central da Alemanha, começa a monetizar dívida governamental, pagar trabalhadores em greve, financiar programas sociais, manter a coalizão política unida. Quando França e Bélgica ocupam a região industrial do Ruhr, em janeiro de 1923, para apreender carvão e forçar pagamento, a resposta da Alemanha: pagar trabalhadores do Ruhr para fazer greve, pagar com dinheiro impresso. A oferta monetária vai absolutamente à loucura. Maio de 1923, 8,6 bilhões de marcos. Junho, 17 bilhões. Agosto, 669 bilhões. Novembro, 400 quintilhões. Em novembro de 1923, um dólar americano compra 4,2 trilhões de marcos alemães. Um carrinho de mão cheio de dinheiro não compra um jornal. Trabalhadores recebem pagamento de hora em hora, porque seus salários ficam sem valor até o fim do turno. Preços sobem durante o horário de trabalho. A classe média alemã é aniquilada. Economias evaporam da noite para o dia. E aqui está a parte que não te ensinam. Isso não foi falha acidental de política. Rudolf Havenstein, presidente do Reichsbank, deliberadamente comprava moeda estrangeira com marcos a qualquer preço, independente da inflação. O governo alegava que isso era necessário para pagar reparações. Consultores britânicos e franceses disseram que era destruição deliberada de moeda. Registros posteriores confirmaram. A hiperinflação foi útil. Eliminou dívidas de guerra domésticas. Destruiu a classe média politicamente inconveniente. Quando a crise atingiu o pico? Quando a Alemanha introduziu o Rentenmark em novembro de 1923 para estancar o sangramento, a solução exigiu empréstimos americanos. O Plano Dawes de 1924 trouxe Wall Street para a Alemanha para reestruturar tudo. Dinheiro americano inundou através do final dos anos 20. Bancos e corporações americanas ganharam exposição massiva. Então, quando aquele sistema colapsou no início dos anos 30, criando as condições que trouxeram os nazistas ao poder, aquelas mesmas instituições financeiras americanas já estavam posicionadas para a próxima fase. Mesmo padrão. Século diferente. Banco Central monetiza dívida governamental. Sistema se expande através de inflação. Moeda colapsa. Capital estrangeiro reestrutura durante a crise. Então, sai antes do desastre político. Terceiro exemplo. O que criou o sistema de hoje. Bretton Woods, New Hampshire. Representantes de 44 nações criam nova ordem monetária. O dólar americano fica atrelado ao ouro a 35 dólares por onça. Todas as outras moedas se atrelam ao dólar. Bancos centrais estrangeiros podem trocar seus dólares por ouro físico àquela taxa fixa. O dólar se torna moeda de reserva global, lastreada pelas maiores reservas de ouro da história em Fort Knox. Por 2 décadas funciona. Europa e Japão se reconstroem. O dólar circula globalmente. Dominância econômica americana é total. Mas então os Estados Unidos começam a usar sua habilidade de imprimir a moeda de reserva para financiar a Guerra do Vietnã. Programas da Grande Sociedade. Corrida armamentista da Guerra Fria. Tudo sem aumentar impostos. O Federal Reserve expande a oferta monetária. Taxas de juros ficam baixas. A economia continua crescendo. Dólares inundam bancos centrais estrangeiros conforme a América registra déficits comerciais cada vez maiores. Em 1971, há muito mais dólares circulando do que os Estados Unidos têm ouro para lastrear. A França percebe o que está acontecendo. Sob o presidente Charles de Gaulle, eles começam a exigir ouro por seus dólares. Em agosto de 1971, o presidente Georges Pompidou
envia um navio de guerra para Nova York para coletar ouro francês. A Suíça deixa o sistema em 9 de agosto. Em 11 de agosto, a Inglaterra pede 3 bilhões de dólares em ouro, movidos de Fort Knox para Nova York. Paul Volcker, então subsecretário do Tesouro, disse depois que quando a Inglaterra, o país que fundou o sistema com os Estados Unidos e lutou para defender sua própria moeda, começou a pegar ouro por dólares, todos sabiam que tinha acabado. Em 15 de agosto, apenas 10 mil toneladas métricas de ouro permaneciam nas reservas americanas. 15 de agosto de 1971, domingo à noite. Nixon vai à TV e anuncia que os Estados Unidos estão suspendendo temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro. A janela de ouro fecha. Aquela medida temporária ainda está em vigor hoje. O sistema de Bretton Woods colapsou. Em março de 1973, o mundo mudou para taxas de câmbio flutuantes. O dólar se tornou moeda fiduciária pura, lastreada em nada exceto promessa governamental e força militar americana em mercados globais de petróleo. Desde aquele dia, o dólar perdeu mais de 98% de seu valor contra ouro. Em 1971, ouro custava 35 dólares por onça. Hoje custa mais de 3 mil dólares. Mesmo padrão, extensão excessiva do sistema, perda de disciplina monetária, desvalorização da moeda. Agora vamos aplicar isso ao que está acontecendo agora. E ao Brasil. 6 de julho de 2018. Trump impõe as primeiras tarifas sobre produtos chineses. 34 bilhões de dólares. A guerra comercial oficialmente começa. Finalmente a América vai se levantar contra a China, reequilibrar comércio, trazer manufatura de volta. Ambos os partidos apoiam. O establishment está unido. Mas 6 de julho de 2018 é significativo por outra razão. É exatamente um mês depois de 1º de junho de 2018, o dia em que a MSCI, a empresa que controla índices de investimento globais, oficialmente começou a incluir ações chinesas classe A em seu índice de mercados emergentes. Pense no que isso significa. Quando a MSCI inclui um mercado em seus índices, investidores institucionais que seguem aqueles índices devem colocar dinheiro naquele mercado. Fundos de pensão, fundos soberanos, doações universitárias, seguradoras. Trilhões de dólares que simplesmente seguem o índice. O peso da China no índice de mercados emergentes da MSCI foi de essencialmente 0 para 43% em outubro de 2020. Durante o mesmo período, 2018 até 2020, investimento americano em portfólio na China atingiu 1,4 trilhões de dólares. Ano de pico, 2020. Guerra comercial em seu ponto mais quente. BlackRock expandiu suas operações chinesas durante todo esse período inteiro. JP Morgan conseguiu aprovação para negócio de títulos com participação majoritária na China. Goldman Sachs aumentou sua participação em sua joint venture chinesa. Esses não são acidentes. Essas são as mesmas estruturas institucionais que operaram através da Inglaterra, através da Alemanha, através da América pós-guerra, e elas estão executando estágio 4 agora. E o Brasil? Nós sempre fomos peça nesse tabuleiro. Quando a libra esterlina era moeda de reserva, capital britânico controlava nossas ferrovias, nossos portos, nossa dívida. Quando o dólar assumiu, Wall Street financiou ditaduras e crises cambiais que destruíram gerações de brasileiros. Cada vez que um império financeiro entra em crise, países como o Brasil pagam a conta. Nossa moeda desvaloriza, nosso poder de compra evapora, nossas reservas são drenadas. E agora? Agora estamos assistindo ao mesmo filme de novo. Vamos checar as caixas. Dívida nacional americana, 36 trilhões de dólares. Dívida sobre PIB, 98%. O balanço do Federal Reserve estava abaixo de 1 trilhão de dólares em 2008. Explodiu para 9 trilhões durante Covid. Ainda está acima de 7 trilhões hoje. Mesmo mecanismo de sempre. Banco Central monetiza dívida governamental. Governo gasta muito além do que impostos podem cobrir. Oferta monetária se expande muito além da capacidade produtiva da economia. E as instituições financeiras que administram esse processo
começam a mover capital para o próximo centro de poder. Estágio 1. Federal Reserve, estabelecido em 1913. Monopólio sobre criação de moeda. Estágio 2. Décadas de monetização de dívida financiando guerras e programas globalmente. Estágio 3. Sistema sobrecarregado. Dívida em 98% do PIB. Moeda se desvalorizando. Estágio 4. Instituições financeiras movendo capital para a China, enquanto Washington performa teatro. Estamos aqui agora. O padrão não se importa com suas preferências políticas. Não se importa se você acredita em excepcionalismo americano. Não se importa com tecnologia nos salvando, ou teoria monetária moderna, ou qualquer outra estrutura intelectual projetada para explicar por que desta vez é diferente. Desta vez não é diferente. O mecanismo é matemático. Quando um sistema monetário é baseado em criação de dívida, quando a entidade que cria dinheiro é separada, mas dependente da entidade que tributa, quando o sistema se expande além da capacidade produtiva, a moeda se desvaloriza. E quando a moeda que se desvaloriza é a moeda de reserva global, os arquitetos daquele sistema movem seu capital antes que o colapso se complete. Aqui está o que as pessoas perdem. A guerra comercial foi teatro. Foi projetada para falhar. Ou, mais precisamente, foi projetada para parecer que a América estava resistindo enquanto a integração financeira real acelerava. Você não pode lutar contra a China com tarifas enquanto suas maiores instituições financeiras estão movendo quantidades recordes de capital para mercados chineses. Você não pode repatriar manufatura enquanto os provedores de índice, que controlam a alocação de capital institucional, estão aumentando o peso da China em portfólios globais. Você não pode manter hegemonia do dólar enquanto registra déficits trilionários financiados por impressão de dinheiro do Banco Central. A contradição não é acidente. É o mecanismo. A população britânica não entendeu em 1880 que seu capital estava construindo a América. A população alemã não entendeu em 1929 que bancos americanos haviam facilitado seu ciclo de hiperinflação. A população americana não entende agora que Wall Street está construindo infraestrutura financeira da China enquanto Washington performa resistência. E nós brasileiros? Nós já conhecemos essa história. Já vimos nosso cruzeiro virar pó. Nosso cruzado evaporar. Nosso real perder valor enquanto capitais internacionais decidem nosso destino. Mas o padrão não requer seu entendimento. Ele simplesmente se executa. Então, o que você faz com essa informação? Você entende que a máquina já está em movimento. Você entende que quando isso se tornar óbvio para o mainstream, o reposicionamento já estará completo. Você entende que o sistema atual, o dólar como moeda de reserva, dominância financeira americana, a ordem pós-Bretton Woods, não é permanente. É estágio 3 de um padrão de 4 estágios. E estágio 4 está se executando agora. Você se posiciona de acordo. Você entende que manter ativos denominados puramente em moeda se desvalorizando é escolha de participar do mecanismo de transferência. Você entende que a inflação não é temporária, não é transitória. Não é resultado de interrupções na cadeia de suprimentos. É o resultado previsível de expansão monetária desconectada de crescimento produtivo. Você entende que quando eles te dizem, para não se preocupar, que desta vez é diferente, que engenharia financeira moderna resolveu os problemas que destruíram sistemas anteriores, eles são ou ignorantes do padrão ou cúmplices em sua execução. E você entende que os próximos 5 a 10 anos não vão parecer os últimos 30. O mecanismo está acelerando. A dívida não pode ser paga. A moeda continuará se desvalorizando. A elite financeira já está posicionada. A única pergunta é se você entende o padrão com clareza suficiente para vê-lo acontecer em tempo real e tomar decisões que levam em conta o resultado inevitável. Isso não é previsão. É reconhecimento de padrão. O mesmo mecanismo que moveu o capital britânico para a América no século XIX. O mesmo mecanismo que moveu o capital americano para a Alemanha de Weimar antes do colapso. O mesmo mecanismo que moveu capital para fora dos Estados Unidos quando Bretton Woods falhou, está movendo capital para a China agora. Enquanto políticos discutem tarifas, enquanto think tanks debatem estratégias de desacoplamento,
enquanto a mídia se obceca com ótica de guerra comercial. Wall Street já decidiu. 1,4 trilhões de dólares já foram movidos, e o padrão, que nunca falhou em se completar, está a 3/4 executado. A população segura a moeda enquanto ela se aproxima de zero, enquanto os arquitetos do sistema já transferiram sua riqueza para o próximo centro de poder. Esse é o padrão. Esse é o mecanismo, e isso está acontecendo agora, enquanto todos assistem ao teatro político e perdem a transferência sistemática de riqueza ocorrendo por trás dele. E quando o dólar finalmente colapsar, quando os americanos acordarem para a realidade, nós brasileiros já teremos pago o preço. De novo. Porque esse é o nosso papel nesse jogo. Sempre foi. Fornecedores de commodities, detentores de dívida denominada em moeda estrangeira, mercados emergentes que absorvem o choque quando impérios entram em crise. A história não se repete, mas rima, e a rima está ficando cada vez mais clara.